E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo eu vou tecer um breve comentário sobre o censo de religião divulgado agora em 2025. Bom, pessoal, vocês que acompanham o canal sabem que eu não gosto de assuntos de momento. Eu acho muito por causa da minha própria formação, eu gosto mais daquilo que diz respeito à longa duração histórica. Então, aqui eu acabei perdendo, né, nesse canal, a chance, né, muitas chances, de surfar na onda dos assuntos que estão em alta, né, de conseguir maior visibilidade, e sinceramente não me arrependo, tá? Não me arrependo. Recentemente foi divulgado o censo religioso, né, feito em 2022, mas foi divulgado agora, há alguns poucos dias aí, né, agora em 2025. E como esse censo, ele diz respeito àquilo que a gente pode talvez pensar numa leve alteração na mentalidade do povo brasileiro, então trata sim de um fenômeno de longa duração, eu acreditei que vale a pena fazer um breve comentário aqui no canal, tá? Fazer uma interpretação desse censo, como que eu vejo esse censo, como que eu entendo esses dados. Primeiro, o que o censo apontou em linhas gerais? População dita, né, autodeclarada católica, caiu de 65% para 56%. População autodeclarada evangélica subiu de 21% para 26,9%, 27%, né? Então, cai o número de católicos, sobe o número de evangélicos, tá? Crescem também o número de pessoas sem religião, de pessoas que praticam outras religiosidades que não essas, pessoas que seguem tradições indígenas, religiões de matriz africana, tá? Todos esses índices sobem e cai levemente o índice de pessoas autodeclaradas espíritas, certo? Então, esse é o dado geral que o censo nos aponta. A primeira coisa, pessoal, que me passou pela cabeça foi o seguinte: esses dados não devem ter agradado particularmente ninguém. Não deve ter agradado boa parte dos católicos que se importam, né, com esse tipo de estatística, porque a população católica ela segue em queda, né? A população autodeclarada católica segue em queda. Mas tampouco deve ter agradado a população evangélica, né? Aqueles que se preocupam com esse tipo de estatística, diga-se passagem. Porque cresceu muito menos do que o esperado. Tá? Teve um crescimento de 5%. Então, em 12 anos, que separam o censo de 2010, que apontava para um grande boom de evangélicos, até 2022, esperava-se que o crescimento dos evangélicos fosse ser muito maior. Eu me recordo, por exemplo, de uma pesquisa que foi feita por algum desses institutos, que tem aí um certo nome, que apontava que a população católica, né, autodeclarada católica, seria de cerca de 45% e a evangélica de cerca de 35%. Tá? E assim, eu acredito que a maior parte das pessoas esperava um crescimento muito maior da população autodeclarada evangélica, de maneira que esse censo não deve ter agradado muito. Me parece que a expansão evangélica neopentecostal alcançou um certo limite. Mas a gente vai conversar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, tá? Eu não assisti a nenhum vídeo de pessoas comentando esse censo, não li nenhuma matéria completa. Eu vou mostrar aqui, pessoal, depois, alguns infográficos, tá? Mas eu não li sequer a matéria onde esses infográficos aparecem. Eu vi apenas os dados do censo, eu não vi nenhuma interpretação. Contudo, chegaram até mim muitos vídeos, né, recomendados pelo YouTube, muitas matérias no Facebook, e eu li alguns títulos, né? E pelos títulos você já compreende mais ou menos o caminho da linha interpretativa desse material. E muitos falavam, a população católica no Brasil está gritantemente em queda, né? Era quase que 100% nos primeiros censos, aquele censo do Império, censo do começo da República, e agora está em 56%, é um alerta gigantesco e tudo mais. Então assim, para nós,
podermos comentar esse censo, pessoal, primeiro em linhas gerais, depois a gente particulariza, a gente tem que se questionar o que é a fé católica no Brasil, né? A cultura católica no Brasil. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso, tá? É um vídeo que eu penso em fazer desde o início do canal, mas sabe que eu sou enrolado, né? Sabe que o tempo aqui é um tempo hispânico, um tempo muito lento, tá? O negócio aqui, ó, demora para se desenvolver, né? Todo mundo que acompanha o canal percebeu isso daí já. Mas eu pretendo fazer realmente esse vídeo, né, para me debruçar um pouco mais sobre essa temática, né? A relação entre a cultura católica, né, a cultura brasileira, né, a fé católica, a prática religiosa católica e a cultura brasileira. E aqui eu já deixo a recomendação desse livro aqui do Câmara Cascudo, Superstição no Brasil, onde ele fala sobre isso o livro inteiro, mas dentro desse livro tem um texto longo dele, um ensaio muito bom chamado Religião no Povo. Recomendo, pretendo ainda fazer também um lendo e comentando sobre esse texto, tá? Mas existem outros tantos textos que tratam desse tema. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro, pessoal, e aqui correndo o risco de desagradar algumas pessoas, é que a cultura brasileira, como nós a entendemos hoje, como nós a vemos e a percebemos hoje, é uma cultura católica, tá? A cultura brasileira é uma cultura católica. Isso daqui é indiscutível, é inegável. As práticas católicas, elas permeiam todas as estruturas mentais da sociedade brasileira. Elas permeiam todo o folclore brasileiro. E eu já falei sobre isso em outros vídeos. O folclore é um sinal visível do imaginário popular. Tá? É algo assim que nós podemos... É uma forma de nós lermos o imaginário popular. E a fé católica permeia tudo isso. Nossas principais festividades são festividades católicas, por exemplo. Né? A fé católica teve o papel de dar uma unidade para a cultura brasileira, para o território nacional brasileiro, para o povo brasileiro. Então o seu papel é indissociável, são 500 anos de presença aqui nesse território. Tá? Não é pouca coisa e não é algo que nós possamos nos dar o luxo de deixar de lado, tá? De ignorar ou de minimizar. Não tem como fazer isso. Inclusive a gente está no mês de junho e quais são as maiores festas do Brasil, né? Se não as festas juninas, né? A festa de São João é a festa do Brasil. Então a gente tem que partir sempre desse princípio. A cultura brasileira é uma cultura católica. Contudo, pessoal, a forma como a fé católica, a Igreja Católica, ela se encarnou aqui no Brasil é uma forma extremamente sincretizada. Na verdade, o sincretismo ele faz parte da expansão católica desde o princípio, desde a época romana, desde a época medieval. Tá? E aqui no Brasil ele se deu de uma maneira muito avassaladora. Se o povo é mestiço, a religião também é mestiça, já diria Euclides da Cunha, princípio básico. Então a fé católica no Brasil, ela nunca foi uma fé pura, uma fé doutrinal pura, dogmática pura, mas sempre sincrética. E a prática do povo em relação à vivência da sua fé também sempre foi sincrética. A religiosidade popular sempre foi sincrética. Quando a gente fala, por exemplo, que nos primeiros censos dava quase que uma homogeneidade católica no Brasil, a gente não pode imaginar que toda aquela gente tinha a plena consciência dos dogmas católicos, tinha plena consciência dos preceitos católicos, conhecia tudo perfeitamente, eram católicos militantes, conscientes. Não, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. A população católica consciente, militante, que conhece a dogmática, conhece a catequese, sempre foi minoritária aqui no Brasil. Sempre foi minoritária. Tá? E essa é uma coisa que, assim, que o próprio episcopado brasileiro já tem consciência disso, uma consciência pacificada disso e expressa em diversos documentos. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, relativizar essa questão. Né? Não é simplesmente a Igreja Católica que perde peso no Brasil, porque o número de católicos praticantes sempre foi pequeno. Tá? Sempre foi pequeno. Mas, como a fé católica ela teve aqui no Brasil esse sincretismo, e ela sempre foi muito ligada, isso desde os tempos europeus, ao ritmo natural,
né? Ela sempre se pautou numa relação orgânica do homem com a natureza, né? Justamente por isso trazia essas sobrevivências pagãs, né? Essas sobrevivências que se expressam por meio de certos sincretismos. É muito natural que ela comece a se desfazer, né? Que ela perca a sua preponderância no momento em que essas pessoas elas perdem essa ligação natural com a terra. Elas são desenraizadas. Então, o principal motivo do número de pessoas autodeclaradas católicas, porque é sobre isso que trata o censo, né? Não trata da prática religiosa em si, mas da autodeclaração, estar em queda é justamente o desenraizamento dessa população. Porque vejam, quando essa população ela estava no campo, esse povão estava no campo, tendo contato direto com a terra dos seus ancestrais, né? Bebendo ali de tradições muito longínquas. Aquela fé, ela estruturava o mundo daquelas pessoas, né? A religiosidade, ela estruturava o mundo daquelas pessoas. Ela dava o tom de todas as práticas e se associava diretamente ao próprio ritmo da terra, ao ritmo da colheita. Então a Igreja Católica ela sempre esteve ligada a um ritmo orgânico, a um ritmo natural. Quando começa o processo de urbanização, essas pessoas vão para as cidades, essas pessoas são afastadas do campo, e esse processo, em massa, ele é muito recente no Brasil. Ele começa no regime militar, basicamente, né? O primeiro censo que aponta a população majoritariamente urbana no Brasil se dá durante o regime militar. Essas pessoas são arrancadas daquelas tradições que davam sentido à sua vida. E nas cidades elas são jogadas. E daí, essas pessoas que caem nas cidades, elas precisam ressignificar a sua prática religiosa. A prática religiosa nas cidades é muito diferente da prática religiosa no campo, ainda que sob a mesma denominação religiosa. Ainda que ambas, católicas nesse caso, são muito diferentes. Muito diferentes. Então, a decadência, digamos assim, do número de pessoas autodeclaradas católicas está muito associada a isso. E nas cidades, a dinâmica é outra. Nas cidades, o tempo ele é gerido de outra maneira. Não existe mais aquele ritmo natural. E com o crescimento desordenado e acelerado das cidades no Brasil, a dinâmica ela se torna muito mais agressiva. E a Igreja Católica tem uma difícil capilaridade nas cidades. A organização paroquial da Igreja Católica é muito lenta. Não consegue penetrar com facilidade os muitos rincões mais afastados das periferias urbanas. Coisa que os evangélicos neopentecostais conseguem com grande facilidade. Eu mesmo, se eu quisesse, eu poderia simplesmente pegar e abrir uma igreja ali na garagem dos meus sogros, por exemplo. Poderia simplesmente fazer isso. Pronto, abrir uma igreja aqui, coloco uma placa e tal. É a minha igreja. As pessoas podem começar a frequentar. E pronto, né? Tem uma igreja aqui, tá? Agora, para uma igreja católica vir para cá, é outro processo, é muito mais lento, é muito mais burocrático. Mas, ao mesmo tempo em que a Igreja Católica ela tem essa capilaridade um pouco mais difícil, é um pouco mais pesada, digamos assim, ela tem estruturas muito mais firmes. Estruturas de uma igreja, de uma instituição que está viva há 2000 anos. E a simples análise dessas estruturas já poderia indicar que a expansão evangélica alcançaria mais cedo ou mais tarde um teto. Desaceleraria mais cedo ou mais tarde. Porque se as igrejas evangélicas neopentecostais conseguem uma penetração muito maior em regiões mais afastadas, né, em periferias, essa expansão se dá de maneira muito pulverizada. As estruturas dessas igrejas são, em geral, recentes e não são firmes. E eu acredito, pessoal, que daqui a gente já pode pegar um gancho para se debruçar sobre aquele que é um principal problema desse censo. Como foi do censo de 2010, de certa maneira. O censo basicamente coloca uma igreja católica contra uma igreja evangélica, né? E as duas como se estivessem numa luta por fiéis. Mas, se existe uma única igreja católica, ainda que expressa de maneiras muito diversas, né, quando chega na base dos seus fiéis, existem milhares e milhares e milhares de igrejas evangélicas. Esse censo particularmente cometeu um grande erro que foi colocar toda essa miríade de igrejas evangélicas no mesmo balaio. Então, dentro disso estão
o protestantismo histórico, por exemplo, e estão os neopentecostais. E o protestantismo histórico, ele possui críticas severas ao neopentecostalismo, no geral. Daquilo que eu vejo de pastores, reverendos que seguem vertentes históricas antigas do protestantismo, são extremamente críticos ao neopentecostalismo, ao fenômeno neopentecostal, que é muito mais recente. Então a gente não pode simplesmente falar de a Igreja Católica contra a Igreja Evangélica, como eu vi em alguns comentários, porque eu tenho esse problema, eu leio comentários. Que triste. Não, é uma série de igrejas evangélicas. O censo de 2010, pelo que eu me lembro, ele tentou ali fazer uma diferenciação por denominação e tudo mais. Mas esse censo de agora, pelo que eu vi, não fez isso. Então a gente cai em diversos erros, diversos problemas, porque a gente não consegue se debruçar sobre o fenômeno de verdade, né, como ele realmente aparece. Porque a gente não pode ir além daquilo que os dados nos mostram. Então, por exemplo, né, eu vi que a cidade com o maior número de evangélicos no Brasil era uma cidade do Rio Grande do Sul chamada Arroio do Padre. Irônico, né? Que tinha cerca de 88% de evangélicos. E eu acho que lá 2% de católicos, não me lembro ao certo. Fiquei curioso e fui pesquisar. E daí eu vi que esses evangélicos dessa cidade são, no geral, luteranos, que vieram num processo de imigração e que constituíram naquela cidade, Arroio do Padre, uma comunidade muito fechada e muito coesa. Então vejam, a gente pode olhar para aquilo e falar, os evangélicos conseguiram maioria ali, né, e pensar nos neopentecostais, mas não, né? São protestantes históricos, são luteranos. Então a falta dessa diferenciação ela prejudica bastante uma apreciação verdadeira do censo. Eu acho que esse foi o principal problema. E eu lembro da forma muito mal e porca como esse censo foi feito. Na minha opinião, foi de fato muito ruim. Mas, pessoal, agora vamos dar uma olhadinha em alguns infográficos que eu selecionei aqui, beleza? Pessoal, primeiro, esse mapa aqui do G1. Olha, eu achei muito legal porque esse mapa permite a gente analisar pela cor, né? Então é muito visual. Né? Quanto mais vermelho, 100%, quanto mais clarinho, né, se aproxima do zero. A gente pode mudar, né, aqui por evangélicos, então a gente já tem uma visão geral, né, de os estados com o maior número de evangélicos, né, religiões de matriz africana e tudo mais. Mas vamos focar aqui na católica. Vamos dar uma boa observada nesse mapa, veja. Disponibilizado pelo G1. Deixa eu até dar uma diminuída aqui. Aí. Já dá, pessoal, para a gente ter uma noção, simplesmente olhando para esse mapa, dos locais aonde as pessoas autodeclaradas católicas perseveram com mais força. Aqui a gente pode selecionar com muita clareza, com muita tranquilidade, o Nordeste como um todo, né? A massa aqui de um vermelho mais profundo, né? Mais forte, muito mais visível no Nordeste, Minas Gerais e o Sul. Essa parte aqui do Sul. Regiões aonde o catolicismo, a base da autodeclaração, é mais fraco. Principalmente as regiões do Norte, e, visivelmente, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? O que a gente pode concluir disso, pessoal? Eu acho que a gente pode dizer que as regiões brasileiras com maior senso de tradição, de maior preservação cultural, elas têm uma tendência a se conservarem mais tempo na religiosidade popular católica. Como é visivelmente o caso do Nordeste, de Minas Gerais e de boa parte do Sul. Aqui a gente pode ver, ó, aqui tem o dado geral, né? E aqui tem por região. Católicos são 50,5% no Norte, 52,4% no Centro-Oeste, 52,2% no Sudeste, 62,4% no Sul e 63,9% no Nordeste. Sul e Nordeste ganham disparados, né, no número de católicos. Eu interpreto isso dessa dupla maneira. Né? Em primeiro lugar, são regiões com senso de tradição muito grande. Tá? Tanto o Sul quanto o Nordeste, e a gente engloba aí Minas Gerais, né, que vai nesse contínuo em relação ao Nordeste. Tá? São regiões que têm um sentido de preservação cultural muito grande. São regiões muito apegadas a tradições regionais.
com culturas regionais muito coloridas, muito chamativas e que conservam grande organicidade até os dias de hoje. Tá? Num vídeo que eu postei, né, comentando, né, que a maior parte dos seguidores aqui do canal são nordestinos, um cara até comentou, não sei por que a surpresa, uma vez que nós aqui no Nordeste, nós, né, somos muito ciosos, digamos assim, das nossas tradições, o canal tem esse objetivo também, né, de tratar da cultura popular, das tradições populares. E de fato, é realmente isso, né? Essa questão da preservação cultural é muito mais evidente no Nordeste do que aqui no Sudeste. E com isso, a gente pode ver também, pessoal, o estado de São Paulo, por exemplo, né? O estado onde eu moro, então tenho uma certa propriedade para falar. É um estado que aqui no mapa parece bem clarinho, né? Qual que é a região do estado de São Paulo, não sei se vocês conseguem perceber aí, mais avermelhada? O Vale do Paraíba. Vejam, que é a região mais tradicional de São Paulo e que é a região de São Paulo com o maior também senso de tradição, senso de regionalidade. Tá? Então não é à toa que o Vale do Paraíba apareça aí com o maior número de pessoas autodeclaradas católicas. Para mim isso é muito simples. Né? E assim, a gente vê que o Rio de Janeiro está muito claro, né? E aqui São Paulo também. São estados muito cosmopolitas. Tanto Rio de Janeiro quanto São Paulo. São Paulo, particularmente, tem uma espécie de vício histórico com base lá na cultura do café, naquele período, no finalzinho do Império, na Primeira República, onde as elites paulistas elas tinham uma identificação muito grande, por exemplo, com a cultura de Paris, né, com a cultura do mundo. Elas se viam muito como elites do mundo. Né? Era muito bonito aqui em São Paulo, ainda é, na verdade, né? Isso nunca deixou de ser, né? Como eu falei, é um vício, né? Algo contínuo aqui em São Paulo. As elites paulistas, elas sempre tenderam a se ver como elites, né? Pertencentes, né? Ao mundo, né? Cidadãos do mundo, digamos assim. Tanto as elites quanto a classe média. De maneira que a preservação cultural aqui, no geral, ela é muito deficiente. O senso de pertencimento aqui em São Paulo é muito deficiente. Tá? Isso tudo apesar de muitas iniciativas pequenas, muitas iniciativas localizadas, né, de preservação cultural existem, né? Existem muitas iniciativas, né, voltadas à preservação da cultura caipira, né, ao folclore paulista e tudo mais, existem. Mas não tem a expressão que tem no Nordeste. Porque enquanto São Paulo se jogava, né, no mundo, digamos assim, as elites paulistas, né, se jogavam no mundo durante ali a Primeira República, o Nordeste fazia um movimento exatamente contrário. Né? Vamos lembrar, 1926, o Manifesto Regionalista de Gilberto Freire, Raquel de Queiroz, João Jarins do Rego. A literatura nordestina é muito mais pujante. Muito mais pujante, apesar de São Paulo ter seus grandes escritores também. É incomparável, pessoal. É incomparável. Né? Esse senso de tradição, ele é incomparável. E assim, eu falo de Botucatu, uma cidade interior de São Paulo, e assim, a preocupação da cidade com a preservação patrimonial é zero. Zero. O tempo inteiro aqui se demolem casas antigas. Aqui nós temos praças, por exemplo, né? Eu tenho uma praça perto da casa da minha mãe, onde havia a primeira matriz de Botucatu. Né? A primeira igreja matriz de Botucatu. Não tem um resquício ali dela. Uma placa dizendo, aqui havia, né, a primeira matriz de Botucatu, ó que legal, ela ficava assim, né, uma fotinho dela. Não existe. As pessoas passam por aquela praça o tempo inteiro, que é uma praça no centro da cidade, sem nem saber que ali, né, havia a primeira matriz de Botucatu. Né? Porque aqui o negócio é demole, constrói coisa em cima e pronto. Né? O tempo inteiro aqui estão demolindo casas antigas, né, casarões. O patrimônio histórico é muito mal preservado aqui. Muito mal preservado. Uma coisa horrível. Tá? Uma coisa triste, deplorável. E eu acho que é um vício que se dá no estado de São Paulo inteiro também. Tá? No estado de São Paulo inteiro. Apesar, como eu já disse, de iniciativas individuais. Agora tem outra coisa. Aqui, olha, nós temos, deixa eu ver. Esse gráfico aqui mostra a população evangélica aqui, população católica, tá? Por estado. No meio aqui o Brasil, né, 56,7. Do lado de cá, os estados que têm, né, um número inferior à média brasileira. Do lado de lá, estados com a média superior. Vamos ver os estados que têm a média inferior à média brasileira. Pará, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Amazonas, Rondônia, Acre, Rio de Janeiro e Roraima.
Muitos desses estados, pessoal, principalmente no que toca ao norte e ao centro-oeste, são estados de povoamento recente, né? O Acre é um caso patente disso, né? A grande expansão do povo brasileiro para o norte se deu ali no começo do século XX com o ciclo da borracha, né? Então, assim, né, de fato, uma expansão em massa de pessoas, né? E foi se aprofundando no decorrer do século XX. Então, são regiões onde a cultura católica é muito menos enraizada. Muito diferente dos casos que eu já citei do Nordeste, de Minas Gerais e do Sul. Sendo regiões onde a cultura católica é menos enraizada, a expansão evangélica, sobretudo neopentecostal, ela se torna muito mais fácil. E tem ainda outra questão, né? Essas regiões, elas são, né, regiões do norte, são regiões de cultura cabocla, indígena, né, presença cabocla, presença indígena muito fortes. E a Igreja Católica, nos últimos anos, ela tem um certo escrúpulo no que toca à expansão da fé ao proselitismo em relação aos índios. Ainda que ela nunca tenha renunciado a isso, ela o faz com uma delicadeza muito grande. Algo que nós não vemos, por exemplo, em muitos dos neopentecostais que vão para lá. Não quero generalizar, tá, pessoal? Cada caso é um caso, né? O lado ruim de vocês debruçar sobre o fenômeno evangélico é justamente isso, porque é uma pulverização gigantesca, né, de igrejas. Então, quando a gente generaliza, a gente acaba, de fato, né, cometendo alguns erros, mas a gente percebe que muitas denominações evangélicas não têm esse cuidado com as culturas indígenas que a Igreja Católica tem. Esse escrúpulo, eles chegam de maneira muito mais incisiva. Então acabam, querendo ou não, conseguindo uma penetração um pouco maior. Certo? É essa forma como eu enxergo. E aqui abro um parênteses. Eu falei que o povo brasileiro, ele chegou, se expandiu em massa para as regiões do norte após o século XX, né, e muitos podem pensar, mas e os indígenas? Aqui eu já tenho vídeos no canal respondendo a isso. Eu sigo a definição de povo brasileiro do Darcy Ribeiro, tá? Quem tiver interesse, procura aí, eu não vou me aprofundar nisso aqui. Bom, agora eu volto aqui para minha câmera principal para fazer um arremate. Em linhas muito gerais e de maneira até um pouco simplificada, essa é a forma como eu leio os dados desse censo, tá? O censo tem limites e os limites do censo impõem também limites na sua interpretação. Se alguém discordar e tiver outra linha interpretativa que eu não segui aqui, por favor, escreva nos comentários, pessoal. Comentem, beleza? Vamos enriquecer ao máximo essa discussão. Antes de finalizar, contudo, quero fazer um último comentário. Eu acredito sinceramente que a expansão evangélica está alcançando o seu limite. Falei da questão da estrutura católica ser muito mais sólida do que as evangélicas. E agora eu digo, eu acho sinceramente que os analistas, os sociólogos que foram impactados por aquele censo de 2010 superestimaram o fenômeno neopentecostal no Brasil. Porque, sinceramente, pessoal, quando a gente fala de evangélicos, no nosso imaginário, a gente já associa diretamente essa palavra aos neopentecostais, que de fato é o grupo que mais cresce, e que cresce com mais rapidez, e é o grupo que dá o tom, né, do grupo evangélico como um todo, né, se é que a gente pode dizer assim. Eu entendo as estimativas de pessoas que diziam que o Brasil se tornaria sim um país evangélico e muito rápido. Muitos já queriam, né, que esse censo declarasse a morte da Igreja Católica no Brasil e a vitória final dos evangélicos. E eu entendo porque o censo de 2010 ele foi um grande boom. Ele teve um grande impacto. E 2010, eu acredito assim, entre 2010 e mais ou menos 2018, né, nesse período, os evangélicos neopentecostais estavam sim em alta. E a sua expansão era visível. O pessoal aí que já está, né, no final dos 20, 30 anos, né, ou mais, deve se lembrar das eleições de 2010. As eleições de 2010, pessoal, na minha opinião, né, as eleições presidenciais de 2010, elas são um grande marco nessa questão. Porque, pela primeira vez, eu acredito, a temática religiosa, ela pautou o debate público. Ela pautou o debate presidencial. Eu lembro que na data, eu até comentei para minha mãe, essa eleição está parecendo uma guerra santa. E na época eu nem votava ainda. Minha primeira eleição foi a eleição de 2014. Porque era Dilma indo em igreja o tempo inteiro, era Serra indo em igreja o tempo inteiro, e tinha a candidatura da Marina. Eu não sei se vocês lembram, pessoal, mas a Marina Silva de 2010 era a Marina dos evangélicos.
era a pessoa que com maior força trouxe as demandas evangélicas, puxadas e forçadas pelos evangélicos, para a eleição presidencial. E a Marina, ela provocava uma identificação visível, visual, com o grupo evangélico. E foi assim em 2010 e foi assim em 2014 também. Em 2014, eu lembro, por exemplo, de um episódio onde a Luísa Erundina fez todo um programa extremamente progressista, né, da campanha da Marina, em termos de questões LGBT e tudo mais, e bastou um tweet do pastor Silas Malafaia para a Marina apagar tudo. A Marina apagou. O pastor Silas Malafaia fez um tweet ameaçando a Marina, né? E a Marina apagou, cancelou todo aquele programa. Eu lembro disso, né? Eu não sei como o pessoal consegue esquecer essas coisas tão fácil, né? Eu acho que esse apego às escaramuças políticas da atualidade, né? Do hoje, acaba meio que turvando nossa visão daquilo que aconteceu. A gente tem que estar recordando essas coisas. Foi em 2010 que a gente viu essa influência evangélica muito grande, né? E começou a se dar de maneira muito forte no Congresso Nacional, né? Com partidos evangélicos, com deputados evangélicos. E assim, eu acho que muitos superestimaram o fenômeno evangélico porque os evangélicos, neopentecostais principalmente, eles construíram um estereótipo muito visível da identidade deles. Então eles conseguiram criar, né, uma espécie de imagem de si, uma espécie de arquétipo, né, evangélico neopentecostal. De maneira que, no geral, eles se tornam identificáveis pelo olhar. E essa é uma vantagem que eles têm em relação aos católicos, porque eles aparecem mais. Como o Brasil é um país de cultura católica, né, e já teve uma população majoritariamente autodeclarada católica, os católicos não aparecem aqui no Brasil a partir da ostentação de símbolos ou pela ostentação de um código de vestimenta rígido. Não. Qualquer um, literalmente, pode ser um católico. É óbvio que alguns usam medalhas, Nossa Senhora, medalha de São Bento, cruz, terço e tudo mais. Beleza. Mas, no geral, não existe uma característica visível, né, para o ser católico. Agora, os evangélicos neopentecostais conseguiram produzir isso. E como isso se torna um fenômeno muito visível no nosso dia a dia, a gente acaba sendo enganado, né? Pensando, né, que o fenômeno é muito maior do que ele aparenta. E eu falo, pelo menos aqui em Botucatu, né, a expansão evangélica está muito atrelada à questão da classe social. Ela se dá unicamente nas periferias. São raríssimas as pessoas da classe média que aderem a esse tipo de religiosidade. Então acredito que isso acaba sendo outro elemento, né, de contenção da expansão evangélica. O caráter de classe. Porque as pessoas de classe média, as pessoas que moram nos centros, nos condomínios, no geral associam essas igrejas evangélicas à pobreza. Associam essas pessoas evangélicas aos seus empregados. E acaba se tornando daí uma questão de distinção social. E assim, outra coisa que tornava eles muito visíveis, né, os neopentecostais muito visíveis, era o barulho com o qual eles faziam o seu proselitismo e a agressividade que dava o tom, né, de certos apostolados. Por exemplo, a destruição de imagens católicas e a depredação de terreiros de Umbanda e de Candomblé. Por exemplo, a agressividade com a qual eles abordam muitas vezes as pessoas na rua e a facilidade com a qual eles pegam um caixote, sobem no meio de uma rua movimentada e começam a pregar, né? Eles têm essa certa ousadia. Sobre a expansão do fenômeno evangélico, eu recomendo muito esse livro do Antônio Risério, A Utopia Brasileira e os Movimentos Negros. É um livro de 2007, não pegou o boom evangélico que se deu, né, a partir do censo de 2010, mas ele tem uma análise muito interessante. Ele diz que a expansão evangélica, muito longe de ser uma ruptura, ela é uma continuidade de práticas supersticiosas, arcaicas e paganizadas, né, que já estavam instaladas no seio do povo. Como se o pastor evangélico neopentecostal ele fosse uma espécie de continuidade do pai de santo. Mas daí eu deixo com o Antônio Risério, tá? Ele tem um capítulo nesse livro que ele fala sobre isso, e eu recomendo a leitura para enriquecer o debate. Mas não vou entrar nesse mérito aqui. Bom, pessoal, sem mais delongas, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha, comente e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima, pessoal!